A relação entre a tecnologia e a questão da diversidade nem sempre é uma coisa óbvia para todo mundo, mas a convidada de hoje tem feito um trabalho importante de pensar e discutir sobre isso. Ela é diretora do OLAB, uma organização social voltada para democratizar a produção de tecnologia, pensando principalmente na inserção de pessoas negras e periféricas nesse universo. Hoje eu converso com a comunicadora Sil Bahia. Bem-vindos a mais uma entrevista da série Potências Negras. Sil, maravilhosa, que alegria ter você aqui no canal. Murilo, que prazer, que honra ser convidada para poder falar um pouquinho de mim, do que eu faço. Eu te admiro muito. Tempo. Assim. Também admiro muito o trabalho que você faz. Demais. A gente se conheceu faz um tempo em São Paulo, no dia da internet segura. Exatamente. Num painel que a gente fez junto. E desde então eu quero muito gravar contigo aqui. Tô feliz que a gente finalmente está conseguindo. Tô muito feliz também. E então, vou começar a conversa pedindo pra você a mesma coisa que eu tenho pedido pra todos os convidados, que é pra você se apresentar, falar um pouco de você, quem é a Sil Bahia. Cara, Sil Bahia, assim, a tradução formal, assim, sei lá, falar de mim informalmente, sei lá, eu acho que é isso. Sou jornalista, dirijo uma organização hoje, né, que é o OLAB. Fiz mestrado em Cultura e Territorialidades, trabalho com tecnologia e inovação há uns 5 anos, mais ou menos. Mas a apresentação menos formal é que a Sil Bahia é uma mulher sonhadora, curiosa, enfim, que aí cheia de esperança de transformar as coisas. Sei lá, acho que essa é a Sil Bahia, assim, essa é a Silvana, a Sil, todas essas mulheres que moram dentro desse corpo, né? Maravilhoso. Eu me identifico bastante com essa apresentação mais informal. Agora uma coisa, eu fiquei espantado quando eu descobri que você era jornalista, assim, porque eu te conheci nesse universo de pensar a tecnologia, de pensar essa questão da democratização e da diversidade nesse universo. E eu falei, ela deve, sei lá, ser cientista da computação, alguma coisa assim, tá envolvida nesse rolê. Não. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre você é jornalista. Como que foi que você veio parar nesse universo para pensar tecnologia? Então, eu me formei em jornalismo em 2011, 12 e eu trabalhava no Observatório de Favelas, que é uma organização mais ligada a direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, que fica na Maré, e peguei exatamente essa transição das tecnologias de comunicação digital, né? Eu me formei em jornalismo e na época eu pensava numa coisa, eu tinha uma visão muito romântica do jornalismo naquela época. E quando essas ferramentas, né, principalmente site, rede social, começam a ficar mais populares e acessíveis, eu estava trabalhando no observatório e percebendo essa mudança de comportamento mesmo, né? Como que a gente começava a consumir tecnologia e produzir conteúdos. E aí o OLAB, a Gabi Agostini, que é minha parceira de OLAB, que foi a menina que criou o OLAB, tinha acabado de abrir em 2014. E o OLAB nasce nessa pegada de pensar cultura maker, o que são esses impactos da tecnologia. E ali eu vi uma oportunidade de aprender um pouco sobre algo que eu já tinha interesse, que era programação, só que eu sempre achei que, eu nunca vou saber fazer isso, é uma coisa muito distante de mim, sou de humanas, não sei o quê. E aí eu participei de uma oficina e aprendi um pouco de programação. E esse pouco foi o suficiente para rodar uma chave na minha cabeça, que era de pensar, beleza, a gente está produzindo conteúdo. Quando tu falando a gente, mulheres, negros, pessoas de periferia, etc. Mas quem é que produz as tecnologias, né? E aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar no OLAB. E aí meio que a minha vida meio que deu uma mudada nesse sentido, porque eu comecei a caminhar mais por esse universo mais da tecnologia e tal, mas eu venho da comunicação mesmo, assim. Entendi. Super comunicação, fui jornalista durante muito tempo. Jura? E hoje eu já nem acho que eu sou jornalista mais, assim, sabe? Tipo, nem sei que eu tenho umas crises de identidade profissional, assim. Eu me formei na mesma época, me formei também em janeiro de 2012. E vivi um pouco desse processo e estou aqui hoje no YouTube também, trabalhando com essa coisa de conteúdo, internet. Mas eu acho que tudo isso tá muito ligado, entendeu? A Gabi também é jornalista, a gente tem um monte de jornalista aqui, e acho que a tecnologia, ela vem muito nesse lugar da comunicação, porque isso tem um impacto, né? Uma mudança muito drástica, assim, pro sentido bom e ruim, mas isso impactou muito a nossa forma de fazer, né? Principalmente de produzir conteúdo.
Me conta um pouco o que é o OLAB e qual é o tipo de trabalho que vocês fazem aqui. Então, ninguém entende muito o que é o OLAB, né? Isso é bom e ruim. É bom porque a gente consegue transitar por várias bolhas e redes da cidade, do mundo. E às vezes é ruim porque a gente às vezes tem que se enquadrar em algumas caixinhas que é mais difícil. Mas o OLAB é uma organização social que tem essa missão de trabalhar pela democratização das tecnologias, né? Então a gente tem basicamente duas áreas de trabalho. Uma que é mais focada em educação, onde estão nossos cursos, nossas oficinas, e uma outra que a gente chama de mais de incidência, que estão nossas pesquisas, nossos diálogos, né? A gente tem hoje 4 áreas de trabalho que são as áreas que orientam, né, o que a gente faz. Uma é a longevidade, pensar um pouco nessa população brasileira que está ficando mais velha. A outra é encontro de saberes, ciência e tecnologia, e a questão racial, que pra gente é a questão mais urgente, assim, né? Principalmente no Brasil. No meio desse processo, vocês desenvolveram o Preta Lab também, que foi uma pesquisa, né? Que vocês... O Preta também é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta. Tem 2 anos e meio de projeto, sim, mas o que é o Preta Lab? O Preta Lab é uma causa, assim. Na verdade, o Preta Lab trabalha pela inclusão de mulheres negras na tecnologia e na inovação, né? Então, estimulando a participação dessas mulheres, criando pontes e estratégias para elas estarem nessa discussão, mas não só estarem, permanecerem, né? A gente lançou o projeto em 2017 com uma pesquisa, um levantamento, tentando entender quem são as mulheres negras que se entendem como parte da tecnologia no Brasil, e com uma série de vídeos para inspirar outras gerações, outras meninas, até porque, ainda que seja pouco tempo, né, do projeto, em 2017 a gente digitava no Google, buscava referências de mulheres negras em tecnologia, você quase não vinha nenhuma imagem, né? E a gente começou a entender que essa camada subjetiva também era muito importante, que a gente precisava criar essas referências, né? E aí, desde isso, a gente faz, sei lá, desde oficina, pesquisa, ajuda empresas, organizações a se entenderem como mais diversas, mas no fundo a gente está querendo falar de uma causa, né? Por que as mulheres negras não estão nesses espaços? Por que elas não estão produzindo tecnologia, né? E eu queria te provocar nessa direção, essa pergunta, assim. Porque quando a gente fala de tecnologia, eu acho que tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem por que esse debate sobre diversidade nesse contexto é importante. Porque as pessoas tendem a achar que tecnologia é uma coisa neutra, é só um robô, é só um algoritmo que você programa, mas isso reflete padrões sociais também. Por que é importante falar disso, assim? Então, eu acho que tem várias camadas essa discussão, mas talvez a primeira delas é as tecnologias são criadas de uma forma para não serem discutidas em sua neutralidade, né? E a gente pouco se pergunta assim, quem é que cria as tecnologias, né? A gente não pensa que tem uma pessoa que criou aquilo ali, né? Então, e as pessoas carregam cultura, olhares, visões de mundo delas. E isso está refletido no que elas criam. E a tecnologia, desde a tecnologia quando você pensa o celular, o robô, você não pensa, tem alguém por trás disso, tem alguém que pensa isso, né? E esse alguém que está pensando isso geralmente é composto, está dentro de um grupo de pessoas muito padrão, que geralmente são homens, brancos, do hemisfério norte, heterossexuais. E a chave do nosso trabalho é muito pensar assim, mas o que muda quando uma pessoa LGBT ou uma pessoa negra pode pensar as aplicações, né? Aí é que está o grande debate por que a diversidade da produção de tecnologia é tão importante. Porque hoje a gente, todo mundo consome tecnologia, né? Sim. Você está o tempo todo, por mais que você não se considere alguém, eu não sou da tecnologia, mas está consumindo. Então é meio que essa mudança de chave, assim. Então é meio que formar um tanto de pessoas que pensem isso tecnicamente, mas também uma massa crítica que faça boas perguntas nesse mundo onde a mudança ela é constante, né? Que a única certeza é a incerteza. Então, como é que a gente também entende um pouco sobre esse universo, né? A diversidade no mundo da tecnologia garante que as ferramentas que chegam até nós, consumidores finais, seja livre de preconceitos e discriminações. Iniciativas que tragam pessoas pretas para esse mundo existem justamente para que a gente se sinta cada vez mais incluído nele. E hoje eu quero apresentar algum desses projetos que fazem isso. O OLAB é uma organização social com o objetivo de democratizar a produção de tecnologia para a construção de um mundo mais diverso e justo. Dirigido pela convidada de hoje, é um espaço em que o erro é permitido e as pessoas têm a liberdade para desenvolver projetos ligados à eletrônica, robótica, inteligência artificial e várias outras técnicas. O AfroPython é uma oficina de programação feita para incentivar a população negra nas áreas de tecnologia. O objetivo é deixar marcas positivas e felizes, especialmente pelo fato da gente ser a maior parte da população e não vermos esse dado refletido no mercado de trabalho.
menos ainda em empresas de tecnologia da informação no Brasil. Criado em 2013 no Complexo do Alemão, o Gato Mídia é uma rede de metodologia e aprendizado em mídia para jovens negros e moradores de espaços populares. O objetivo é estimular jovens negros e mulheres a produzir a sua própria comunicação, contando outras histórias e se conectando com o mundo. Quando pessoas pretas são incluídas em todas as etapas do processo tecnológico, o resultado são ferramentas mais completas e inclusivas. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes de hoje. Até! E o que vocês têm visto no trabalho que vocês têm feito aqui? Quais têm sido os efeitos que isso tem provocado? Cara, eu acho que assim, talvez o maior efeito do trabalho que a gente tem feito, assim, principalmente no Preta Lab, falando especificamente do Preta, é algo que muitas vezes não cabe em nenhum indicador, que é o brilho no olho de uma mina preta quando ela olha e fala, cara, eu posso fazer isso. Uhum. E tem uma mana preta ali igual a mim, que é programadora, que faz isso, sabe? Ou esse universo não é algo que tá tão longe de mim. Então acho que essa é a grande mudança, assim, que eu vejo, que tá hoje mais subjetiva, mas eu acho que essa subjetividade é o que gera uma objetividade também, né? E aí despertar esse interesse. E aí tem desde isso a ver organizações que querem olhar para isso. Porque essa discussão de gênero e tecnologia, ela já existe há um tempo. Só que aí é que tá, eu acho que o mote que a Preta Lab se insere é nesse de falar, cara, tá bom, mas não dá pra discutir só gênero. Uhum. Entendeu? Ainda mais quando a gente está olhando para um país como o Brasil, né? Que é marcado aí por questões raciais desde quando foi invadido. Não dá, quando você olha para a tecnologia, você não pode falar, tá, mas as mulheres, que mulheres, né? Guarda-chuva de mulher é muito grande. Então é meio que essa, eu acho que pra gente, pra mim pessoalmente, a maior chave, a maior transformação que eu vejo no meu trabalho é as pessoas estarem falando disso. É tipo, isso é uma coisa que, tem, sabe, despertar esse interesse, assim. No dia que a gente estava lá no painel, no dia da Internet Segura, teve uma coisa que você trouxe que eu achei bonito e fiquei pensando muito, assim, é que uma coisa que a gente também precisa encarar é o fato de que pessoas com vivências diferentes propõem soluções inventivas, criativas diferentes para quando se está falando de desenvolvimento de tecnologia, e acho que é uma coisa que também é muito fruto uma coisa que se vê muito no trabalho aqui, né? Assim, porque como eu falei da fotografia, né, e assim, tem vários equipamentos que reproduzem, né, a sociedade, ela é machista, ela é racista, e isso se reflete nas tecnologias, se reflete desde a rede social, quando a gente olha que não é um lugar hostil pra gente, muitas vezes. Estava vendo outro dia um dado que 81% dos discursos de ódio na rede são direcionados a mulheres negras. Enfim, é desde isso a pensar essas aplicações, né? E aí tem um trabalho de um cara que eu gosto muito, que é do Hugo Lima, que acho que personifica bem um pouco por que a diversidade ela é importante na produção, né? O Hugo é um cara que é cineasta e, tipo, sempre criou equipamentos, sempre foi estimulado a criar, né? Ele é meio professor Pardal, sempre dou uma zoada no Hugo, assim. E ele começou a criar equipamentos usando cano PVC, impressora 3D, eletrônica, e criando esses equipamentos de uma forma que eles parecessem brinquedos. E não um tripé todo preto, ou um rig todo preto, uma coisa que facilmente pode ser confundida com uma arma de fogo, né? E aí você entende que, nesse contexto que a gente vive, sobretudo no Rio de Janeiro, onde guarda-chuva, furadeira é confundido com arma, uma pessoa que não tem essa experiência, essa vivência, não vai pensar nisso. E por isso que a multiplicidade de olhar é importante, entendeu? Porque é isso, a gente se tornou e se torna cada vez mais uma sociedade consumidora de tecnologia. E a gente já viu que quando não tem diversidade, isso pode impactar de uma forma muito escalável, assim, né? Para usar uma palavra da moda, assim, as desigualdades, né? Então é desde você pensar biometria, reconhecimento facial, quanto que isso não pode ser racismo, enfim, preconceito. Então, por isso que é tão importante que a gente possa criar as nossas tecnologias também, né? E não só produzir conteúdo. Eu acho que a camada do conteúdo ela é importantíssima, mas também pensar essas aplicações também acho que desloca um pouco a discussão, sabe? E que marca que você quer deixar, que efeito, o que te move a fazer essas coisas todas? O que você quer produzir? Porque eu fico pensando sempre assim, a gente às vezes está abrindo alguns caminhos assim com algumas coisas que a gente faz, porque são debates desafiadores, duros mesmo. Sim. E a gente está insistindo com algumas coisas. Eu sempre fico nessa questão assim, tá, mas por que a gente segue fazendo essas coisas? Que motor que é esse que... Cara, eu acho que é um motor de uma vontade, de uma urgência, de uma necessidade de transformar as coisas, assim, sabe? Tipo,
não sei, eu tenho uma gana com essa... Eu não sei o que eu quero deixar, eu quero balançar essa estrutura, entendeu? Eu quero falar, mano, não dá pra parecer assim. E aí tem 1000 coisas que dá pra fazer e eu tô sempre pirando em várias coisas, assim. Tô muito nesse rolê da tecnologia, esse é o meu devir, assim, né? O lugar que eu opero, mas eu gosto de transitar também, experimentar outras coisas. Mas é isso, eu acho que eu me sinto como uma pessoa que tem uma missão aqui, assim. Uma missão mesmo de vida, de tipo, cara, eu quero tocar as pessoas, eu quero transformar essa pirâmide, sabe? Eu sou meio poliana, assim, não só na raiva, eu acredito também no amor, assim, no afeto. Eu acho que isso foi o que fez a diferença na minha vida e na vida do meu irmão, que sempre fomos muito pobres, mas muito amados pelos nossos pais. Então acho que, sei lá, acho que tem uma mistura aí de raiva, amor e uma vontade de transformar, de dar uma sacudida, né? Eu acho que eu acordo todo dia por isso, assim. E não importa muito o caminho, assim, sabe? Se eu vou fazer isso na tecnologia, se eu vou fazer isso na comunicação, se eu vou fazer isso no audiovisual. Enfim, tudo bem que tá tudo isso meio que ligado, mas é essa vontade de, cara, vamos fazer diferente. O que acontece se eu tirar essa peça daqui, sabe? Como é que pode ser? Eu acho que é mais... Acontece colocar essa outra peça também, né? Exato. E dentro desse campo da curiosidade, assim, como é que eu trago isso daqui? Acho que a grande parada pra mim é fazer recombinações, assim, combinar outras coisas, sabe? Eu acho que partindo da ideia de que tá tudo criado, e a inovação vem de outras combinações, de outros lugares, assim, sabe? E não achando que estou inventando a roda, eu não estou, pelo contrário. Eu gosto muito de reverenciar quem veio antes de mim e acho que esse caminho é muito importante. Então é meio que como que a gente cria pontes entre o analógico e o digital, entre o moderno, entre o pós-moderno, entre, sabe, o clássico, o tradicional, enfim, e por essas... ver o que sai disso, sabe? Uhum. E você falou que tem, mas eu vou te pedir para reiterar. Esperança tem? Tenho esperança, cara. Hoje, sei lá, talvez hoje, especialmente hoje, que eu tô num dia que eu tô de ótimo humor, acordei cheia de esperança, mas no geral eu tenho esperança sim, porque eu acredito que as coisas podem se transformar, entendeu? Eu não acredito que, isso daqui é assim porque é assim. Não, as coisas podem mudar. A gente pode fazer diferente, então eu acredito já tá fazendo, que tem né? esperança sim. E tem muita gente legal fazendo coisas, você mesmo sabe disso, quanto que... E como que a gente faz para de fato trazer, estar junto, sabe? Eu acho que talvez o maior desafio para a nossa geração, para a nossa sociedade agora, é como que a gente dialoga e cria pontes, assim, sabe? De verdade, eu acho que a diferença tá dada, beleza. O que a gente pode encontrar dentro da convivência, sabe? Tipo, dentro da diferença, como a gente pode achar um lugar para conviver. Eu tô mais preocupada com isso do que com qualquer outra coisa, assim. Maravilhoso, muito bom. Obrigada por esse rapidinho. papo. Muito bom, muito bom. Obrigada demais. E parabéns pelo trabalho, acho um Obrigada. trabalho excelente, é uma discussão urgente. A gente que está trabalhando hoje com conteúdo, produção de conteúdo, redes sociais e tal, a gente está sempre se defrontando com esses desafios que são impostos pela tecnologia, pelas estruturas das plataformas, e a falta de diversidade nesses contextos realmente é uma coisa muito desafiadora. E vocês fazem um trabalho fundamental, assim, até para esse lugar de, cara, como a gente desperta esse pensamento, né? E assim, que bom que vocês existem, sabe? Que bom, e estão aí puxando. Eu tenho muito orgulho de viver nesse mesmo tempo que vocês. E que bom que vocês existem também para movimentar esse circuito e essas disputas junto com a gente. É super importante. Tamo junto, demais. Obrigada, meu bem. Beijo grande.